Imagina um corredor comprido, escuro, Uhum. com aquele ar pesado, viciado, de um lugar que está fechado e sem ventilação há anos. Não tem vento nenhum, Certo. não tem movimento. E de repente surge um som super agudo, estridente e contínuo. Nossa. É a borda de um copo de vidro grosso, sabe? Daqueles pesados de refeitório escolar. E ele tá raspando lentamente no chão de madeira. O som vai se aproximando, arrastando, batendo de leve, tipo de forma rítmica, nas juntas do piso, até que para, subitamente. Dá um frio na barriga só de imaginar. E o silêncio que vem depois é cortado por uma voz seca, um sussurro de mulher no escuro, que faz uma pergunta perturbadora. Quem falta? Pois é, e esse som, essa reverberação exata, não é cena de ficção, tá? Não é começo de filme. Não mesmo. Ele supostamente ecoou pelas paredes descascadas de uma instituição real. E hoje a gente está abrindo os arquivos de relatos de horror psicológico do canal Rádio Noturno. O foco é entender uma arquitetura muito específica de medo, sabe? Uhum. Não estamos falando de, sei lá, monstros genéricos na escuridão. A ideia dessa nossa análise de hoje é dissecar o padrão de um terror onde o próprio ambiente, as leis da física e a realidade começam a se corromper. E para ancorar essa ideia, a gente traz a protagonista desse nosso primeiro cenário. A Marlene, uma agente de viagens de 42 anos, lá de São João del Rei. Exato. A história dela orbita um prédio administrativo desativado na cidade, que, muitas décadas atrás, era uma escola bem tradicional. E a origem de todo esse pesadelo leva a gente até uma figura bem particular, a Dona Celina. Que era a merendeira dessa escola, né? Isso. A Marlene conhecia essa senhora e, numa visita à casa dela, ela notou algo bizarro, algo que quebrava totalmente a normalidade da casa. O que era? Em cima de um armário, tipo bem fora do alcance, tinha um copo de vidro grosso, virado de boca para baixo, e ao redor dele um círculo perfeito de sal grosso desenhado. Nossa! E a justificativa para esse objeto estar isolado ali ensina muito sobre como as crenças tentam conter energia, né? Com certeza. A explicação da Dona Celina joga a gente de volta para os anos 90. 4 alunas do ensino médio daquela escola decidiram testar os limites do medo. Elas usaram uma cartolina improvisada para o famoso jogo do copo. Escondidas numa sala de reforço lá nos fundos. Sim, e sem nenhum preparo. O ponto de ruptura foi quando uma delas ficou frustrada com a falta de respostas e exigiu uma prova física. Ela invocou direto o nome de uma professora que tinha morrido de forma trágica nos anos 70. E o relato descreve que a resposta física foi violenta, né? Muito violenta. O copo não deslizou, ele foi arremessado, ele se moveu numa velocidade absurda pelo papel, sem ninguém encostar no vidro, e no final ele virou em pé sozinho no centro da mesa. É apavorante. E quando a Dona Celina escutou os gritos, ela forçou a porta e achou as meninas encolhidas. No quadro negro, escrito com o que parecia ser giz molhado, estava a frase: falta uma. A escolha do giz molhado é de uma precisão terrível, porque, adiciona o peso da umidade a algo que deveria ser etéreo, sabe? Total. E a consequência foi que o pacto exigiu o preço. Na semana seguinte, uma das meninas da roda simplesmente sumiu, sem rastros. E a mãe dela falou para a polícia que, dias antes do sumiço, a menina não dormia. Nossa Senhora. Ela ouvia, sem parar, o som da borda de um copo de vidro raspando no chão do quarto e uma voz de mulher perguntando quem ainda estava jogando. O que estabelece essa premissa assustadora de que o espaço físico guarda uma memória acústica da tragédia, né? Porque anos depois, já adulta, a Marlene precisa entrar nesse mesmo prédio. Que já estava abandonado nessa época. Exato. Ela vai ajudar num inventário da prefeitura. Ela vai com um primo e um rapaz da manutenção. E é aí que o passado cruza com o presente. O que acontece? Caminhando pelo corredor principal, os três escutam aquele som exato do vidro grosso arrastando na madeira. A porta daquela antiga sala de reforço abre uma fresta, bem devagar. E lá dentro, numa mesa ressecada, tem um copo de vidro com marcas de umidade em volta. Como se mãos invisíveis e suadas tivessem acabado de sair dali.
O ambiente estava, reconstruindo ativamente a cena original. Sim, e a escalada sensorial a partir daí beira o insuportável. A voz baixa vaza pela fresta e pergunta: quem falta? Credo. Aí o primo da Marlene, numa mistura de adrenalina com estupidez, grita perguntando se tem alguém lá. E a resposta é puramente cinética. Como assim? O copo pula, dá 2 saltos na mesa, cai no chão sem quebrar e começa a deslizar freneticamente na direção deles, caçando o som do rapaz. E do nada, todas as portas daquele corredor escuro se escancaram juntas, sem vento nenhum. E é desse detalhe que a gente tira o ápice do terror psicológico. Porque não é só o ambiente atacando. O que começa a sair dessas salas expõe uma mecânica muito mais sofisticada. Começam a sair vozes. E não eram lamentos fantasmas. Eu fiquei chocada com isso. Vamos tentar desempacotar o que eram essas vozes. Faz de conta que é um software de inteligência artificial super primitivo, daquelas primeiras gerações, recebendo um banco de áudio e tentando desesperadamente aprender a falar. As vozes imitavam a mãe da Marlene e o pai do primo dela. Mas tinha um erro, né? Sim, um descompasso minúsculo, de milissegundos, no tom, como se a entidade estivesse testando a imitação no ar, calibrando cordas vocais que nem existem para atrair a presa. E culmina quando uma voz sussurra bem no ouvido da Marlene: agora tem. Bizarro. E a razão para isso paralisar a gente é o que a psicologia chama de vale da estranheza, né? O Uncanny Valley. Exato. Porque evolutivamente a gente não é programado para ter medo de monstros fantasiosos. Nosso alarme dispara para coisas que parecem humanas, mas têm uma falha microscópica. Como doenças ou predadores disfarçados. Exatamente. Quando a entidade usa a voz da mãe com aquele atraso minúsculo, o cérebro da Marlene reconhece o afeto. Mas a amígdala cerebral grita que é uma isca. E o contexto piora tudo. Descobrimos depois que a escola, quando era internato décadas antes do copo, ocultou o desaparecimento de uma aluna. O corpo nunca foi achado. Nossa. Então a pergunta quem falta não era ameaça vazia. Era uma busca parasítica. E essa ideia de instituições que operam como parasitas, que absorvem a dor com uma esponja, faz a gente pensar onde mais a emoção fica encurralada. Se uma escola concentra energia caótica, existe uma estrutura projetada para concentrar vulnerabilidade aguda. Os hospitais. O que leva a gente direto para o documento do Caetano. Ele é um instrumentador cirúrgico lá em Recife, de 32 anos. Certo. Hospitais são espaços de espera extrema. E o relato dele é num complexo hospitalar antigo. O maqueiro contou para ele a história do 9º andar, que era uma ala pediátrica e estava totalmente isolada com correntes. E tem a lenda da menina Isabel, né? Sim, uma paciente infantil que não resistiu numa madrugada que faltou energia. Ela morreu no escuro esperando uma transferência e o último delírio dela era pedir para empurrarem a cama perto da janela para ver a chuva cair. O peso psicológico de morrer esperando ver a chuva é um absurdo. E esse trauma vira algo físico num plantão do Caetano. Ele entra no elevador empurrando uma maca vazia, as luzes piscam, trava tudo e quando abre, ele não tá na cirurgia. Ele foi pro 9º andar. Isso, tudo escuro, cheiro de mofo. A maca vazia avança sozinho 1 palmo para fora do elevador. E no chão, ele vê uma pulseira úmida de identificação infantil. Tá escrito Isa. Credo. Assim que ele lê o nome, uma voz de criança sussurra na nuca dele e empurra para a chuva. É o trauma se recusando a aceitar que acabou. A entidade emite uma ordem baseada na carência dela. Mas aqui eu tenho uma dúvida que me pegou. O Caetano simplesmente começa a empurrar a maca no corredor. Como que o instinto racional de um profissional de saúde super treinado para estresse é sequestrado tão fácil assim? Então, é uma sofisticação muito cruel da entidade. Ela não precisa usar força física se puder distorcer o senso moral da pessoa. O dever ético dele de cuidar de um paciente virou uma algema. Ele foi empurrado pela empatia. Nossa, faz muito sentido. Mas o preço por ceder a isso é a parte mais grotesca. Ele chega com a maca nas janelas travadas. E no reflexo do vidro escuro da rua, ele não vê a maca vazia. O que ele vê? Ele vê o reflexo de uma criança esquelética com uma máscara de oxigênio antiga. Mas a biologia não bate. A máscara de oxigênio não estava em cima do rosto. Meu Deus! Ela parecia estar vestida por baixo da pele.
esticando a carne de dentro para fora. É de revirar o estômago. Mostra que não é um fantasma humano, né? É uma cópia corrompida. Lembra das peças de rosto e plástico, mas esquece a ordem de montar. E aí, quando a roda da maca trava no piso quebrado, o domínio se quebra. Vira um caos. Todas as campainhas de emergência do andar começam a tocar, num ritmo totalmente caótico e fora de sintonia. Ele entra em pânico, larga a maca e se joga de volta no elevador. E no milésimo de segundo antes da porta fechar, algo segura a porta pelo lado de fora e a voz da criança avisa, super fria: não hoje. Que desespero. É, muito. Antes de seguirmos para o próximo relato que envolve um vestido de noiva, a gente pede para quem está curtindo esse mergulho se inscrever no canal Arrepie, para fortalecer. E retomando os fios dessa arquitetura do medo, fica bem claro que o fenômeno depende de âncoras, precisa de matéria sólida para ter atrito no nosso mundo. O copo na escola, a maca de ferro no hospital. O sobrenatural é contido por regras contratuais muito rígidas. E a dinâmica dessas âncoras fica evidente com a Vitorina, no Paraná, e a Patrícia, na Bahia. A história da Vitorina é de uma textura de terror única. Ela tem 66 anos, é boleira e além da rolava num colégio. Nos anos 60, teve um super casamento lá, a noiva brigou com o noivo, correu chorando para os fundos da quadra e sumiu. Sumiu para sempre, né? Sim. A única prova foi o véu de tule branco rasgado e preso no alambrado da quadra. O vigia jurava que sempre que tinha festa lá, uma anomalia vagava pela quadra usando a curiosidade para puxar as pessoas. E a curiosidade é difícil de segurar. A Vitorina teve que voltar no colégio de madrugada para pegar umas taças esquecidas do evento dela. Exato. E a emboscada é sensorial. Ela tá com uma colega andando na quadra escura. Do nada, a música da rua fica abafada e elas escutam o atrito de tule esfregando violentamente no arame e som de salto alto batendo na arquibancada. Nossa Senhora. Aí elas olham pra cima e tem um véu imenso enroscado no arame. Não tinha brisa nenhuma, mas o véu inflava e desinflava ritmicamente. Como se tivesse um pulmão respirando debaixo do tecido. Isso, e quando o véu escorrega e revela o que tem por baixo. Rima totalmente com o hospital. A entidade não tem olhos, mas tem maquiagem. Só que o rímel negro e a sombra parecem derreter e escorrer por baixo de uma camada de tecido humano translúcido. Bizarro, a maquiagem chorando por dentro da carne. Sim, ela congela e o véu enorme se solta do arame e cai, com uma temperatura de gelo, bem no ombro dela. A aparição usou o véu como vetor, né? Atacando a vontade humana de chegar perto da dor do outro. Mas se a noiva era territorial, o relato da Patrícia, de 44 anos, é um terror insidioso, do objeto que te persegue para cobrar contrato. E qual era o objeto? Uma boneca de porcelana que ficava na escadaria da igreja matriz na Bahia. Uma menina morta tinha deixado lá como promessa. A regra de ouro da cidade era: nunca toque, nunca leve para casa. Mas essas forças sabem quando a gente tá vulnerável, né? A mãe da Patrícia estava na UTI, ela atravessa a praça de madrugada e vê a boneca encostada num banco. Quando ela foca o olhar no rosto de porcelana, o sino pesado da matriz toca uma vez só, seco. Credo. Na manhã seguinte, a mãe dela piora muito no hospital. A Patrícia precisa ir na casa vazia da mãe buscar uns documentos urgentes. Ela abre a porta, acende a luz e a exata boneca da praça está sentada no batente interno da cozinha, bloqueando o caminho. Já quebrou o limite doméstico. Pior, a boneca tinha um terço religioso enroscado no colo. Essa é a violação máxima. A boneca não podia estar lá fisicamente, a menos que o próprio medo da Patrícia tivesse servido de convite, sabe? Com certeza. Ela recua na hora, tranca tudo e foge para casa de uma prima. Volta horas depois, de dia e acompanhada, mas as regras já tinham mudado. A boneca não estava mais na cozinha. Ela se moveu lá para dentro. Foi pro quarto de costura. E o terço sumiu. No lugar dele, as mãos de porcelana seguravam uma chave antiga, muito oxidada. É um enigma. A boneca se embrenha na casa e troca o terço por um instrumento de abertura. Ela estava exigindo uma ação da Patrícia? E a Patrícia, morrendo de medo, enrola a mão num pano para não tocar na porcelana e puxa a chave.
No instante exato que o metal sai das mãos do brinquedo, a cabeça rígida de porcelana gira um pouquinho. Coisa mínima, mas o suficiente para surtar qualquer um. Eu não teria essa coragem. E ao mesmo tempo, lá na praça, o sino toca 2 vezes. Depois descobriram que a chave abria um baú dos avós da Patrícia. Tinha recortes e mechas de cabelo. A família guardava um segredo sombrio sobre a morte daquela menina da promessa. O contrato do medo foi estabelecido aí. A presença da anomalia na casa era transacional. Ela queria que o segredo fosse revelado. E assim que o baú foi aberto, a piora da mãe no hospital sumiu. A dívida foi transferida. E isso conecta muito bem com o nosso último caso. O do Genésio, né? Isso. Porque se até agora a gente viu as anomalias imitando sons ou manipulando objetos, no final elas assumem a identidade de quem a gente ama para cobrar tributo. O Genésio tem 64 anos e é chaveiro em Goiás. E tem toda a lenda do avô dele, o Anselmo, sobre o Firmino na encruzilhada do Capão, certo? Exatamente. O Firmino era um sanfoneiro medíocre que fez um pacto lá, ficou genial e um ano depois sumiu no ar. Só acharam a sanfona dele ressecada na lama e umas marcas de cascos estranhos. Sem ter cavalo nenhum. Pois é. E o avô do Genésio sempre contava as regras se você passar na encruzilhada de madrugada, não olhar para o retrovisor, não responder se chamarem seu nome e nunca pegar nada brilhando no chão. E o Genésio teve que testar essas amarras na prática? Voltando exausto de madrugada, o motor da caminhonete morre do nada, luz apaga e sobe um cheiro muito forte de vela derretida. Agoniante. Pela janela, ele vê uma grande moeda brilhando na lama. E do mato alto surge o som do fole de uma sanfona. E aí o pior acontece. Ele escuta uma voz idêntica à do avô dele, que já tinha falecido há 10 anos. A voz dizia: Genésio, pega a moeda, o vô deixou pra você. E por que elas agem assim? É o sequestro cognitivo pela nostalgia. Exato, isso martela na minha cabeça. Se essas forças conseguem parar um motor, por que não aparecem como demônios dos livros? Porque elas pegam a memória visual de um avô ou a voz de uma mãe. É que obedece a um critério predatório infalível, sabe? Uma forma demoníaca aciona nosso alarme de fuga, mas a nostalgia, o conselho do avô, a gente anestesia as defesas, a gente hesita. E nesse segundo de hesitação, a armadilha fecha. O Genésio só não virou lenda porque a entidade cometeu um erro de economia de energia. Aquele erro de renderização no reflexo. Sim. Ele não se aguentou e olhou para o retrovisor central. Ele viu a silhueta do avô de pé atrás do carro, mas não era o avô completo. A entidade só reproduziu o centro do rosto, só para ele reconhecer. As bordas laterais do rosto do avô pareciam mastigadas pela escuridão, tipo uma imagem digital corrompida. Credo. E um passo atrás dele, uma mulher muito alta, toda de preto, segurando a sanfona ressecada. Aí ele não hesitou mais. Girou a chave, o carro pegou e ele acelerou brutalmente, passando com os pneus em cima da moeda. Ele sentiu um baque enorme no porta-malas. E no outro dia, achou um pedaço úmido da correia da sanfona preso num espinho do carro. A moeda era uma isca para substituição. Era a vida dele. E ao alinhar essas 5 memórias, a gente chega à conclusão que o ápice do terror não é o desconhecido. É a edição do que a gente já conhece. A maquiagem por baixo da pele, a voz da mãe com atraso artificial, o avô renderizado pela metade. Isso obriga a gente a encarar a pior parte de todas, a ausência de um ponto final. Nesses relatos não tem exorcista salvador ou final de cinema onde a casa fica limpa. As portas vão continuar abrindo sozinhas nas escolas abandonadas. A temperatura vai continuar caindo nos hospitais, aguardando pacientes que não chegam. E nas encruzilhadas eles vão continuar brincando com ossos e vozes. Só aguardando o momento de vulnerabilidade em que alguém responda quem falta. Tem aquela teoria da psicologia e misticismo chamada tupa, as formas pensamento. A teoria de que somos nós que criamos os monstros, né? Exatamente. Se centenas de pessoas despejam luto e horror num espaço por décadas, essa emoção não some. Ela ganha peso, ganha dentes e passa a nos caçar usando o nosso próprio medo como molde.
O monstro é suado de dentro para fora pela gente mesmo. Isso faz a gente olhar para os objetos da nossa estante ou para as portas de casa com uma desconfiança terrível. Pense se tem algo fora do lugar agora mesmo ao seu redor. E se esse frio na espinha bateu aí, não esquece de se inscrever no canal Arrepiei para fortalecer. Se você achou que o relato anterior era pesado, espere até ouvir o que aconteceu agora. Se preparem. Porque, olha, o clima aqui vai escurecer de um jeito que não tem volta. A promessa desse bloco é rasgar aquela ilusão de segurança que a galera carrega, sabe? Com certeza. Aquela falsa paz. Exato. A gente quer mostrar como o horror absoluto, aquele que gela a espinha de verdade, não tá trancado em castelo assombrado de filme. Ele tá no cotidiano mais banal, tipo, num passeio de fim de semana na natureza que vira um labirinto, né? Sim, ou até pior. Ou encostado na porta da casa ao lado, só esperando um deslize. E o mais visceral de todos, cara, o terror que rasteja dentro da nossa própria mente, esperando o momento que o luto quebra tudo. E para quem está acompanhando este programa e ainda tem a ingenuidade de achar que o perigo sempre avisa quando vai chegar, a real é que o material de agora é um alerta brutal. A gente vai focar num caso que ilustra o perigo fatal de subestimar a mata. Nossa, a galera subestima demais. Demais. Tem uma arrogância moderna da gente romantizar a natureza, né? De achar que o mato é refúgio de paz, de meditação. Mas a natureza tem regras antigas, cara. Regras cruéis. Os documentos relatam que um grupo de 6 amigos foi fazer uma trilha moderada. Trilha de fim de semana, super normal. Super normal. E eles cometeram aquele erro que parece inofensivo, mas que dá muito ruim. Ignorar a sinalização oficial. Nas próprias palavras resgatadas ali, eles queriam só dar uma olhada além do mirante. É sempre esse maldito passo extra, sabe? Aquele passinho a mais que destrói a normalidade. O relato descreve perfeitamente o momento da ruptura. Eles passam a placa do mirante, a vegetação fecha num estalo e já era. Qualquer traço de civilização desaparece na hora. Fica só uma marcação bizarra de umas fitas azuis amarradas nos troncos. E a desorientação não bateu aos poucos, né? Não, caiu igual uma bigorna. O ritmo de caminhada dividiu o grupo, logo 2 deles ficaram para trás. E o que detalham nos papéis não é o silêncio de um parque estadual. É o silêncio de uma caçada. Aquela tensão no ar, né? Isso. Ausência total de pássaro, nenhum vento. Eles começam a andar tentando achar o grupo principal e a lógica espacial simplesmente quebra. Percebem que estão andando em círculos perfeitos, cara. Literalmente, em círculos. A mesma fita azul amarrada naquela mesma árvore de tronco torto. De novo, e de novo, e de novo, qualquer direção que escolhessem. O que a gente precisa analisar aqui não é só o fato de estarem perdidos. O mecanismo do horror aí é a distorção espacial. O cérebro da gente é programado para reconhecer padrão lógico. Sim, ir de um ponto A para o ponto B. Exato. Quando a pessoa anda em linha reta e volta para o mesmo ponto, o pânico não é medo do escuro, é o colapso da sanidade. As regras da física básica vão para o ralo. E essa vulnerabilidade psicológica atrai coisas. É no ápice desse desespero que o relato joga uma anomalia sinistra. O encontro com aquele homem estranho nas árvores. Nossa, um cara que não devia estar lá de jeito nenhum. A figura descrita é bizarra. Um sujeito de chapéu surrado, roupa pingando de lama e que mancava muito pesado do pé esquerdo. Mas olha, o que aterrorizou quem sobreviveu não foi a aparência torta dele. Foi o cheiro. Aquele fedor insuportável. O relato gasta linhas e linhas tentando explicar, sabe? Uma mistura doentia de mofo, suor velho e umidade. Um odor de quem não pertence mais ao mundo dos vivos e está ativamente apodrecendo ali no mato. E ele pergunta sobre pessoas feridas, meio desconexo. Diz que também está rodando em círculos, aponta o dedo tremendo e se junta aos 2 amigos. E a presença dele não traz alívio nenhum. Zero. Traz uma tensão asfixiante. A mecânica desse encontro é surreal. Ele caminha com os 2, aí do nada, ecos de gritos de socorro rasgam a mata. Os 2 amigos viram o rosto por um segundo para olhar a encosta e quando olham de volta, o cara some. Ele evapora. Some no ar sem fazer um único som de galho quebrando, sem deixar rastro nenhum na lama fresca onde estava pisando. Cara, isso me faz pensar numa analogia muito pesada. Lendo todos esses resgates, a floresta não parece só árvore e terra. Ela funciona como um sistema digestivo gigante. E sombrio. Um organismo vivo, né? Total. O grupo não se perdeu.
Eles estavam sendo ativamente digeridos. O ambiente estava brincando com a percepção deles, isolando as presas, mastigando a cabeça das pessoas em banho-maria antes de engolir. Olha, eu entendo a visão biológica disso, mas eu enxergo por uma lente mais sádica. Sistema digestivo tem função de se alimentar por necessidade. O que a gente vê aí cheira a tortura pura. A mata não estava com fome, ela estava criando um labirinto mental focado em prolongar o terror, sabe? Entendi. Tipo, brincar com a comida. Isso. E a prova de que não é só fome é o que eles encontram depois que o homem-banco some. Aquela construção ritualística, o altar bizarro no meio do nada. Sim, o altar. Pedras empilhadas, gravetos amarrados num símbolo que ninguém soube identificar, velas queimadas e um boneco de pano grotesco todo encharcado. O cheiro daquele altar era uma mistura enjoativa de cera velha e mato podre. Achar um negócio fabricado no meio do caos natural é o aviso máximo de que algo não humano é dono daquele pedaço. O contraste entre o caos da natureza e a ordem daquele altar é o que quebra o psicológico. Eles fogem desesperados dali e tropeçam numa cabana de madeira abandonada. E o terror só aumenta. A cabana não estava vazia, né? Não estava abandonada de fato. Lá dentro, acham uma panela num fogareiro improvisado, fervendo uma sopa densa, soltando fumaça. Alguém esteve ali há minutos. O medo de invasão bate no teto. E no canto, acham um dos amigos que estava sumido do grupo da frente. O rapaz em choque catatônico, Tremendo, falando coisas sem nexos de uma mulher de cabelo longo que estendeu a mão e sumiu na neblina. eles se trancam na cabana para tentar sobreviver à noite. E o pior não é o monstro arrombando a porta, é o cerco mental, cara. A madrugada inteira ouvindo arranhão agudo na madeira podre. Passo lento arrastando na varanda, respiração soprando pelas frestas. E de manhã, quando abrem a porta, a varanda tá cheia de pegadas descalças na lama. Mas deformadas, né? Sim, pegadas sem anatomia humana correta. É de gelar o sangue. E a luz do dia não salva ninguém. Na tentativa de seguir um riacho para fugir, a realidade material deles sofre outro golpe. Tropeçam na mochila de outro amigo sumido, completamente rasgada e estripada de dentro para fora. E aqui vem a parte que embrulha o estômago. Mais pra frente, na margem cheia de raízes do riacho, acham a bota desse mesmo amigo, presa na lama, amarrada e intacta. Mas não tinha o pé dentro. Bizarro demais. Bizarro. E bem na hora que eles estão lidando com a ideia de desmembramento, o celular de um dos rapazes toca. Sem torre nenhuma. Exato, sem rede nenhuma desde o mirante. Ele atende, com a mão tremendo, achando que é a polícia, mas não tem voz. Não tem respiração, só o som metálico e cíclico de uma colher batendo na borda de uma xícara. De novo e de novo. Essa quebra total da lógica tecnológica e da física é o que me faz rejeitar a ideia de um mero sistema digestivo. O ambiente estava brincando de Deus com eles. E a crueldade final é a engenharia do falso resgate. Ah, essa parte é cruel demais. No fim do segundo dia, à beira da exaustão, eles avistam 2 homens uniformizados de brigadistas e um idoso. A esperança enche os pulmões dos sobreviventes. Os homens sorriem, pedem calma, guiam o grupo por uma trilha estreita na neblina. Uma trilha que dá num desfiladeiro. Num abismo de pedra afiada. Quando o grupo freia no limite para não cair e olha para trás para xingar os guias... Não tem ninguém. Ninguém. Os 3 homens não estavam mais lá. A floresta fabricou salvadores, usou a esperança como isca e evaporou a ilusão na beira da morte. É um nível de maldade tão refinado que corrói a cabeça, sabe? A floresta é inegavelmente aterrorizante por ser inóspita e distante. Mas isso me traz um questionamento que conecta direto com as próximas fontes. O mato assusta porque a pessoa está isolada. Mas e quando o terror não precisa de quilômetros de isolamento? E quando ele divide a fiação elétrica, o mesmo muro, e respira do outro lado da porta? Essa ponte joga a gente no abismo de algo muito pior, cara. A podridão da maldade humana comum. A floresta é o desconhecido, mas a história da vizinha amaldiçoada ensina que a proximidade é letal. Os documentos detalham uma guerra doméstica que começou de um jeito patético. Ridículo, pra falar a verdade. 3 pessoas, a madrasta Estela, o pai Domingos e a vizinha sombria do lado, a dona Lia. A faísca para a ruína total de uma família. Folhas secas varridas na calçada que o vento devolvia.
Uma briga de bairro que escalou para necromancia profunda. Pensa na linha do tempo, é loucura. A bizarrice escalou rápido. A vizinha joga água turva de chão no varal da Estela. A Estela, cega de raiva, fura o muro de propósito para invadir a privacidade da vizinha. Aí o Domingos pega uma motosserra no fim de semana e serra a enorme goiabeira do muro no meio. Uma agressão física crua. Sim, e a retaliação cruza para o mundo sobrenatural. Dias depois, a família acorda com fedor na sala. Vão no quintal e acham um gato morto, inchado, num estado grotesco. A Estela, ao invés de chamar a prefeitura, pega a pá e arremessa de volta por cima do muro. Virou uma granada biológica. Exato. Uma semana inteira, o cadáver do gato voando de um lado para o outro, apodrecendo a cada voo. Até o Domingos resolver cavar um buraco e enterrar. E aí que o horror mostra as garras. Ele bate a pá no gato e o estômago do bicho rasga. Não saem órgãos lá de dentro. A família acha dezenas de papéis encerados com símbolos a carvão, pedras escuras, caco afiado de metal enferrujado e cabelo amarrado com linha preta. Um feitiço pesadíssimo. Um cavalo de Troia feito de carne morta. E a maldição foi imediata. A Estela colapsou no dia seguinte. Visão embaçada, vertigem, e passou a vomitar uma gosma escura que empesteou a casa com o mesmo cheiro do gato podre. Os olhos dela ficaram brancos, opacos. E em menos de 72 horas ela morre. Sem o hospital achar nenhuma explicação médica. Agonizou e morreu. Pera, eu preciso interromper a análise dos fatos. Existe uma desproporção absoluta nessa narrativa. Como que a gente sai de uma intriga de folhas varridas e árvore cortada para um cadáver apodrecido com rituais, culminando numa morte violenta sem diagnóstico? É um salto absurdo da convivência ruim para a extinção de uma vida. Como o ódio chega nesse nível? Esse é o horror psicológico puro. Foca exatamente nessa escalada silenciosa, né? A podridão da alma não nasce grande. Ela fermenta. O rancor de ter o espaço invadido é o melhor combustível que o mal absoluto pode pedir. E a parte que esmaga o psicológico da família é a impotência. A polícia não abre boletim por bruxaria. O sistema jurídico não julga a causa sobrenatural. Exato. A lei dos homens não serve de nada ali. Ficaram encurralados, reféns num campo de batalha sem regras. E a prova de que o ódio ignora fronteiras é que a maldade da vizinha não parou no enterro. O terror materializou no cemitério, cara. Na madrugada seguinte, o telefone do Domingos toca. É do cemitério municipal. O túmulo da Estela foi violado à 1 da manhã. O concreto estilhaçado de fora para dentro. Caixão vazio. E acharam o corpo, né? Acharam arrastado numa ala distante, mas não largado no chão. Alguém ou alguma força posicionou o cadáver de joelhos, com as mãos rígidas cruzadas num gesto de reza, de súplica. A expressão da defunta estava contorcida em dor, nuvem espessa de moscas em volta. E do lado do joelho do corpo, estava o exato mesmo gato morto do quintal. O requinte de tortura para quem fica vivo é indescritível. Colocar em posição de submissão é a assinatura de domínio. Mas o relato aponta que o clímax grotesco ainda ia fechar na própria rua deles. Na noite seguinte, perto da 1 da manhã, Domingos e o filho acordam com um barulho de pancada seca e metálica na rua. Vindo lá de fora. Eles puxam a cortina e olham. A luz amarela do poste mostra uma figura pálida, ajoelhada no asfalto, esmurrando repetidamente, com as duas mãos rígidas, o portão de ferro da casa da Dona Lia. Cara, era o cadáver da Estela. O corpo da própria esposa sendo manipulado igual marionete maldita ali no meio-fio, fedendo a podridão. E a loucura completa quando a Dona Lia escancara a porta. A vizinha sai e encara o cadáver iluminado na rua. Ela não recua, não se assusta, arregala os olhos e grita com ódio que vibrava na rua. Não a perdoo. Se não incinerarem, isso vai continuar acontecendo. Um rancor tão abissal que não dá descanso na morte. Chantagem total obrigou Domingos a aceitar uma cremação de emergência para evitar que as cinzas fossem jogadas de volta no quintal inimigo. A cremação foi a rendição. Foi. E se a gente amarrar esse conceito tenebroso, se o ódio tem o poder mecânico de mover cadáveres e dobrar a regra biológica, o que acontece quando o gatilho não é a raiva, mas a tristeza? O que uma dor insuportável, um luto que estilhaça a mente, atrai na calada da noite? Isso joga a gente num poço sem fundo que é o terceiro caso. A história da Joana e o abismo do luto materno.
O relato começa marcando quando a sanidade dessa mulher quebrou. O filho dela, o Rodrigo, de 6 aninhos, soltou a mão dela na calçada e foi atropelado a 2 metros de distância. Morreu na hora. O impacto varreu a sanidade da mãe. E através dessa fratura na realidade dela, o terror rastejou. Nas madrugadas, lá pelas 3 da manhã, ela ouvia nítido do escuro da sala a voz do menino sussurrando: "Me encontre, mamãe." O desespero da culpa consome ela. O trauma gera privação de sono e a Joana cede ao chamado. Ela destranca a porta de madrugada e começa a fazer caminhada cega. Vaga por rua deserta, entra em beco perigoso, guiada pela esperança alucinada de achar o fantasma do filho. E é nessas andanças suicidas no escuro que a aparição acontece. Ela encontra a mulher sem rosto. A descrição dessa entidade é muito bizarra. Uma figura colossal, muito alta e esquelética. Não usava roupa. Parecia envolta num breu sólido, uma escuridão tremeluzente com vida própria. E no lugar do rosto não tinha nem pele, só um vazio profundo, um vácuo negro. Num desses passeios, a realidade violenta intercepta ela. A Joana entra num beco e é encurralada por 3 marginais armados. Parecia que ia morrer ali. Mas num instante que um levanta a mão, a mulher sem rosto se projeta do breu do beco. A Joana cai encolhida, de olho fechado. Ela nem consegue relatar como foi. Ela só contou o que ouviu. 3 sons úmidos e abafados de corpos humanos pesados caindo imóveis no concreto, num piscar de olhos. 3 baques. Aberta e sangrando na alma. Na natureza, sangue atrai predador. No mundo espiritual, essa dor colossal atraiu um parasita das trevas que sentiu o cheiro do desespero e desceu para se alimentar, protegendo a Joana só para garantir a própria fonte de alimento. Eu compreendo a sua lógica de presa e predador, mas a análise do trauma psiquiátrico levanta uma questão mais complexa. E se a entidade não veio de fora? O cérebro da Joana sofreu um dano irreversível. Será que ela não quebrou com tanta força que a própria mente, para não morrer nas ruas, vomitou uma manifestação violenta de defesa? Um anticorpo gerado pela loucura, sabe? Tipo mecanismo de sobrevivência? Isso. Porque depois do beco, o relatório mostra que a família internou a Joana. Trancafiaram a mulher numa ala psiquiátrica. Entraram com um antipsicótico pesado para apagar voz e sombra. Ela lutou meses para se convencer de que a mulher sem rosto e os assassinatos eram ilusão de um cérebro torturado tentando lidar com a culpa. Só que a psiquiatria não curou nada, porque o terror não era biológico, cara. A medicação deu alta, ela tentou limpar a vida, mas o horror estava só aguardando. E o relato culmina numa cena que tira o fôlego, o terror transborda e afolga a realidade. Uma noite, ouvindo de novo o Me Encontre Mamãe, a Joana destranca a casa e vai até o parquinho de terra do bairro, abandonado no escuro. E acha o menino, né? Na luz falha de um poste, ela encontra o fantasma do Rodrigo, sentado num balanço de corrente enferrujada que rangia lento. Quando ela corre chorando para abraçar o filho, ele levanta a cabeça. O olhar da criança é de um predador antigo, frio, vazio, sem rastro de humanidade. E nas sombras atrás do balanço, A mulher sem rosto. Imóvel, encobrindo o menino, tipo uma babá macabra. E o documento descreve que aí sim a comunicação acontece. A entidade não abriu boca, ela projetou a voz gutural direto dentro do crânio da Joana, ordenando: "Venha conosco." Essa frase solidifica o pânico, cara. A teoria psiquiátrica vai pro ralo. Não era invenção da Joana. Era uma força primordial parasita que usou o espírito torturado da criança como isca no parquinho, só para arrastar a mãe direto para as sombras. Entender que o amor materno foi transformado em armadilha para uma coisa sem rosto é um peso absurdo. A Joana fugiu do parque gritando, mas sabe que nunca vai fugir do que está caçando a mente dela. Reunindo esses 3 documentos, o padrão é desolador. O terror verdadeiro não precisa de castelo ou monstro exótico. Ele desorienta a bússola na trilha, apodrece no terreno da vizinha raivosa e espreita dentro dos nossos olhos num trauma violento. O véu que separa a segurança do horror incontrolável é da espessura de um papel, né? Basta dar um passo além do mirante, varrer folha pro vizinho errado ou ceder uma lágrima no escuro pro véu rasgar de vez. Olha, eu vou jogar um pensamento perturbador aqui para quem tá ouvindo tentar digerir hoje à noite.
A gente viu que a mata se alimentou de arrogância, a bruxaria sugou briga de muro e a entidade monstruosa usou o desespero de uma mãe. Se o desconhecido se alimenta avidamente do nosso medo e ansiedade, o que é que está escondido agora mesmo, nesse segundo, se alimentando de quem está acompanhando essas histórias? É tenso. Prestando atenção em cada relato macabro, focando a audição nesse programa, respirando no escuro absoluto do próprio quarto. O que está ganhando forma e sorrindo do lado da cama da galera enquanto as sombras aumentam ao redor? Aos que sobreviveram até aqui, com a espinha congelada e acham que têm estômago forte para continuar fuçando sombrio, tratem de se inscrever no canal Arrepiei. Não deem as costas para o desconhecido. Inscrevam-se para garantir o lugar nos próximos pesadelos, porque eles vão voltar. Isso se a pessoa tiver a insanidade de cruzar nosso caminho de novo. Fiquem de olho grudado na escuridão.